Vamos mostrar que a palavra 0, 1, N vezes com a repetição de 0 e de 1, ela não é regular. Quem é essa linguagem, pessoal? É a linguagem que tem 0, 1, é a linguagem que tem 2 vezes o 0 e 2 vezes o 1, que tem 3 vezes o 0 e 3 vezes o 1, ou seja, eu sempre tenho o mesmo número, certo? De zeros acontecendo na minha palavra no início e depois ela no final, tá? Isso aqui, pessoal, é tipicamente aquela história de você ter em uma linguagem de programação o balanceamento, né? Se você tem o símbolo de chave abrindo e o chave fechando, né? Ou então você tem quem? Um begin e um end, né? Acontece que linguagens que têm esse balanceamento, né? Ela não é uma linguagem regular, ou seja, não existe um autômato que reconhece ela, né? Como é que a gente faz para demonstrar isso, né? Exatamente usando o que a gente acabou de falar há pouco, que é o lema do bombeamento. O que a gente vai fazer para mostrar que não existe nenhum autômato, né, que reconhece essa linguagem? Bem, a gente primeiro vai supor que essa seja uma linguagem regular. Ou seja, a gente vai supor que existe esse autômato que reconhece essa linguagem. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é suponha que L0, 1, seja regular. O que o lema do bombeamento diz para a gente, pessoal? O lema do bombeamento diz que vai existir um autômato finito que tem pelo menos tamanho n, né, que vai ser o número de estados desse autômato, certo? E qualquer palavra maior do que n que eu tomar, qualquer palavra que tenha pelo menos n entradas, eu vou poder dividir essa palavra em x, y, z, tal que x e y, né? É sempre menor ou igual que n e o y não é vazio, tá certo? De tal forma que o y vai poder ser bombeado na palavra x, y e vezes z, ou seja, x, y sendo bombeado quantas vezes eu quiser, z pertence a L01. Né? O que o lema do bombeamento da gente diz é essa frase afirmativa, ou seja, se ele é uma linguagem regular, então vai existir um autômato que tem pelo menos, né, tamanho n, né, ou seja, é o número de estados, e aí o que eu faço? Qualquer palavra que seja maior do que esse n, eu divido a palavra em x, y, z, tal que x e y tem no máximo tamanho n, o y não é vazio, então significa que tem alguma repetição ali, certo? Ou seja, eu alcanço um dado estado e repito um conjunto de transições até voltar àquele estado, e eu posso fazer essa repetição quantas vezes eu quiser. Então a palavra x, y e z pertence a L01. Tá? Isso aqui é o que o lema do bombeamento diz pra gente, certo? Isso aqui vale para qualquer palavra dado. A única restrição que a gente faz é que essa palavra dado seja maior ou igual que n, certo? Bem, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Já que isso tem que valer para todo mundo, tá? Eu vou escolher uma palavra, né? Eu vou adivinhar uma palavra que aplicar o lema do bombeamento vai criar uma palavra que não pertence a L01. Né? Ou seja, eu vou dar um contra-exemplo. Tá? Ou seja, eu vou mostrar que o lema do bombeamento não vai valer. Né? Mas a gente sabe que o lema do bombeamento vale para toda autômato finito. Né? Se ele vale para todo, né? Se eu mostrar que não vale para um, a suposição que ele era regular é porque está falha, né? Então, eu vou fazer uma prova aqui por contradição, né? Eu supus que a minha linguagem era regular, se ela é regular, né, existe um autômato que reconhece ela, né? E aí eu posso aplicar o lema do bombeamento. Ora, eu vou mostrar que o lema do bombeamento vai furar, né? Ou seja, significa dizer que a minha linguagem escolhida não era regular, tá? Como é que eu vou mostrar que ele fura, né? Tem um furo aí. Eu vou apresentar uma palavra dado que vai ser maior, né? Vai ter pelo menos tamanho n, né? Onde n é o número de estados, né? Desse autômato, que eu não sei qual é, mas eu sei que ele é finito, portanto ele tem um número n arbitrário qualquer. E aí eu pego uma palavra que é maior do que ele e vou aplicar o lema do bombeamento e vou mostrar
que uma palavra, né, uma dessas palavras que é bombeada, não pertence à minha linguagem, tá? Então, qual é a palavra que eu vou escolher? Eu vou escolher uma palavra W, tá? Que tenha N zeros seguidos de N1. Onde N aqui, pessoal, lembrando, é quem? É o número de estados que eu tenho no meu autômato, tá? Então, eu vou escolher, né, uma palavra W, né, que tem 2N, certo? 2 vezes N, ou seja, o número de estados desse autômato finito determinístico, tá? A primeira metade vai ser de zeros e a segunda metade vai ser de uns, tá? O que o lema do bombeamento diz pra gente, pessoal? Ele diz que eu vou pegar a palavra W e dividir ela em 3 partes, quais sejam X, Y e Z. A única coisa que o lema do bombeamento me restringe é que o tamanho de X e Y juntos sejam menores ou igual do que o número de estados N, tá? Então, eu vou pegar X e Y, X uma parte de zeros, Y a outra parte de zeros, tá? Notem que X e Y aqui, né? Eu estou tomando exatamente o N, né? Ou seja, o número de estados, né? O Z é uma palavra que só tem uns, tá certo? Então, X vai ter um dado número finito de zeros e Y também, só zeros, tá? Notem que Y não pode ser vazio, então Y tem pelo menos um zero, tá? Ok? E aí, de novo, a palavra que é formada, né, por X e Y, né, ele vai ter N zeros, né, e Z vai ter N uns, certo? O que o lema do bombeamento diz pra gente, pessoal? Que eu posso pegar essa palavra Y aqui, né, e bombear ela quantas vezes eu quiser, né? Então, eu posso, por exemplo, bombear ela nenhuma vez, tá? Pelo lema do bombeamento, se eu pudesse aplicar ele, né, e é isso que a gente vai mostrar aqui, que falha agora, o lema do bombeamento ia me dizer que XZ pertence à minha linguagem L. Né? É isso que o lema do bombeamento diz. Olha, você vai pegar o Y, né, porque tem alguma repetição ali, você alcança um dado estado, né, que depois de ler a palavra Y, você volta para esse estado Y, né, e você vai poder bombear ele quantas vezes quiser. No caso aqui, eu vou bombear nenhuma vez, certo? Eu não vou ter a palavra Y, ok? Aí vamos olhar quem é a palavra XZ, né? Pelo lema do bombeamento, XZ tem que pertencer a L, tá? Mas vamos olhar aqui, ó. XZ, pessoal, vai ter quantos zeros? Ele vai ter o número N, que eu tinha de zeros, menos o tamanho de Y, né? Lembrando que Y só tem zeros, né? X só tem zeros e Y só tem zero, né? Então, quantos zeros eu tenho? Eu tenho N menos Y zeros. E quantos uns eu tenho? Ora, o Z, né? O Z continua tendo quem? N uns, certo? Ora, mas eu não sei que Y, o tamanho de Y é pelo menos 1, né? Ou seja, ele tem pelo menos um elemento ali, né? Se ele tem pelo menos um, né, eu vou ter um número diferente de zeros e de uns, na verdade. Porque eu tenho N uns, né, e eu vou ter N menos alguma coisa, que não é zero, zeros. Ou seja, N menos Y, menos o tamanho de Y, vai ser diferente de N. Ora, pessoal, mas o lema do bombeamento não me dizia que X e Z pertencem a L? Ora, mas para X e Z pertencer a L, pela definição de L, né? L01, o que acontece? Eu tenho que XZ pertencer a L, mas não pertence. Por quê? Porque ele tem N menos Y zeros e tem N uns. Só que esse número aqui, ele é menor. Ele é menor do que o número de uns. Ora, mas a definição da linguagem era que eu tinha o mesmo número de zeros seguido do número de uns. Logo, essa palavra XZ não pertence a L01. Ora, o que falhou? Falhou o lema do bombeamento aqui para essa instância. Na verdade, não é o lema do bombeamento que falha, né? Quem é que falha?
foi a hipótese de que existia um autômato finito que reconhecesse essa linguagem, que foi a nossa suposição inicial, né? Nós supomos inicialmente que a linguagem era regular, né? Ora, a gente aplicou o lema do bombeamento, que vale para todas as linguagens regulares. E a gente mostrou que se a gente aplicasse o lema do bombeamento, a palavra XZ deveria pertencer a L, mas a gente mostrou que ele não pertence a L, né? Logo, a suposição de que ele era regular era falsa. Vamos ver outro exemplo, né? Agora pegue uma linguagem, a linguagem dos primos, certo? A linguagem dos primos, pessoal, aqui eu tenho um repetido, né? P vezes, onde P é um número primo. Por exemplo, se eu tiver 3 uns, né? Isso aqui, 3 é um número primo. Se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5, 5 é um número primo. Então, quem é a L de PR, né? São todas as sequências de uns, certo? De tal forma que essa sequência de uns, né, a quantidade deles seja um número primo, tá? Onde P é primo, ou seja, é 1 elevado a P, né? Ou seja, P uns, né? Onde P é um número primo. Tá? Essa é a linguagem que a gente quer definir. Vamos supor que ela seja uma linguagem regular, ou seja, a gente vai acreditar que existe um autômato finito, né, que reconhece essa linguagem. Então é só essa hipótese que a gente vai fazer. Tá? Então eu vou supor que L de PR é regular. Né? Se L de PR é regular, né, então vai existir um autômato finito, TFA, né, que eu vou poder aplicar o lema do bombeamento, ou seja, existe um autômato finito determinístico que tem tamanho pelo menos n, certo? E que, para toda palavra maior do que n, né, eu vou dividir a minha palavra em x, y, z, tal que o tamanho de x e y seja, no máximo, o tamanho do meu autômato, n. O meu y vai ter pelo menos tamanho 1, e qualquer palavra que eu bombear o y i vezes, ou seja, x, y bombeado, z vezes, pertence a LDPR, ou seja, a linguagem do primo. Né? É isso aí que o lema do bombeamento diz pra gente. Né? Então, se eu supus que a minha linguagem LPR era regular, então é porque existe um autômato finito, né, que reconhece essa linguagem, e aí eu vou aplicar o lema do bombeamento. O lema do bombeamento vai me dizer qualquer palavra maior do que o número de estados desse autômato, eu vou dividir essa palavra, né, em x, y, z, de forma que o y, né, o x e o y, o tamanho de x e y, é sempre menor ou igual do que o número de estados. O y, né, tem pelo menos tamanho 1, ou seja, nessa primeira parte, né, eu vou fazer alguma repetição ali, né, eu vou passar por alguma repetição de estados, e essa repetição eu vou poder bombear ele quantas vezes eu quiser, e a palavra x, y, i, z vai continuar sendo um primo. Tá? Então, vamos lá, vamos seguir. A gente fez a suposição que ele era regular, e aí a gente está aplicando agora o lema do bombeamento. Tá certo? Lembrando que o lema do bombeamento vale para qualquer palavra, né? W, desde que ela seja maior do que N. Tá? Então, agora eu vou escolher, pessoal, uma palavra W, que é um número primo, certo? P. E essa palavra, pessoal, ela vai ter tamanho, que eu estou chamando de P, e essa P é uma palavra específica que tem pelo menos o tamanho do número de estados desse autômato mais 2, certo? Como eu posso pegar qualquer palavra, né? Qualquer uma das palavras, sempre vai ter, né? Se o meu autômato tiver lá 15 estados, né? Eu posso pegar uma palavra que tenha, por exemplo, 17 uns, né? E que seja primo, né? Ou seja, o 17 tem pelo menos n mais 2, né? Se supondo que o meu autômato tenha 15 estados, então, por exemplo, eu pego ali uma palavra que tenha pelo menos 17, tamanho 17, tá? Pode ser até maior, né? Pode ser um número maior do que ele. Então eu pego uma palavra W,
né, cujo tamanho seja P, e P é pelo menos N mais 2, certo? Essa palavra certamente existe, né? Os números primos, nós sempre temos números primos crescentes, né? Sempre há um número primo maior. Então, certamente existe um número primo, né, maior do que o número de estados desse autômato, tá certo? Bem, lembrando, o P, né, que é o tamanho de W, ele vai ser o tamanho da minha palavra X, o tamanho da minha palavra Y, mais o tamanho da minha palavra Z, tá? Então, eu vou só reorganizar isso aqui para dizer que P menos Y, P menos o tamanho de Y, vai ser igual a X mais Z. Eu só fiz pegar esse Y aqui e jogar para o outro lado, tá certo, pessoal? Então, eu tenho uma igualdade que diz o seguinte, aqui, ó, que X mais Z, certo? O tamanho de X mais o tamanho de Z é igual a P menos o tamanho de Y, tá certo? Então, fiz essa hipótese, tá? O que eu vou mostrar? Eu vou mostrar agora, pessoal, que a palavra X e Y repetida P menos Y, menos o tamanho de YZ, ela não pertence à linguagem dos primos. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Ora, eu vou mostrar que essa palavra, né, que vai ter tamanho quem? Vai ter o tamanho de X, mais o tamanho de Z, mais Y vezes o tamanho de Y. Disso aqui, né? Que é quem? P menos Y. Certo? Eu estou escolhendo P menos Y aqui para bombear. Certo? Estou escolhendo P menos o tamanho de Y para bombear. Tá? Então, essa palavra W, né? Aqui, que em tese, pelo lema do bombeamento, deveria pertencer a L de PR, eu vou mostrar que essa palavra especificamente não pertence a L de PR. Ou seja, que essa palavra, né, que tem tamanho X mais Z mais Y vezes P menos o tamanho de Y, não é um número primo. É isso que eu vou mostrar. Né? E aí vamos ver. Ora, pessoal, vamos só colocar nessa expressão aqui embaixo, tá? Só copiei essa expressão e joguei ela aqui para baixo, tá? O que eu sabia, pessoal? Eu sabia que o tamanho de X mais o tamanho de Z, tá certo? Era igual a quem? A P menos o tamanho de Y, né? Eu sabia dessa igualdade, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui o tamanho de X mais o tamanho de Z por quem? Por P menos o tamanho de Y. Certo? Eu vou substituir porque eu sei que essa igualdade vale, tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho que o tamanho de X mais o tamanho de Y vezes P menos o tamanho de Y mais Z é igual a P menos o tamanho de Y, que isso aqui foi a substituição do somatório com X e Z, mais, né, o tamanho de Y vezes P menos o tamanho de Y, que era essa expressão. Tá certo? Ora, pessoal, agora notem que eu posso botar essa expressão em evidência, tá certo? Ou seja, eu posso botar P menos o tamanho de Y em evidência, né? E vou chegar, né, na seguinte expressão. P menos o tamanho de Y vezes 1 mais o tamanho de Y, né? Ou seja, isso aqui era 1 e aqui era o tamanho de Y. Tá? Botei ele em evidência. Tá? Ou seja, eu sei que o tamanho, né, dessa palavra, o tamanho da palavra X, Y bombeado, P menos Y, Z, né, é esse número, tá? E esse número, né, eu decompus ele nessas duas expressões, P menos o tamanho de Y, vezes 1 mais o tamanho de Y, tá? Então, pessoal, para que esse número seja primo, né, ele não seja primo, né, pelo menos um dos dois, né, se eu chamar isso aqui de A ou B, ele vai ter que ser 1, né? E eu vou mostrar que nenhum dos dois é 1, certo? Todos os dois, tanto A como B, eles são maiores do que 1, certo? Ou seja, tanto A é maior do que 1 e B é maior do que 1. Ou seja, se eu tenho um número A vezes um B, né? E tanto A e B são maiores do que 1, esse número não é um número primo, certo? Porque isso é a definição de ser primo, né? Então, vamos lá.
o que eu tenho que demonstrar, né? Que nenhum dos dois, né, tem o tamanho 1, né? Ou seja, os dois são maiores do que 1, tá? Aí vamos ver, pessoal, qual é o tamanho de P menos Y? Ora, eu já sei, pessoal, que P tem pelo menos N mais 2, né? Por quê? Porque eu escolhi uma palavra desde o início, né, que tinha pelo menos tamanho maior do que N mais 2, certo? E eu sei que N, né, é maior ou igual do que Y. Por quê? Porque X e Y, lembram? Ele é menor ou igual do que N, o tamanho de X e Y, né? Logo, o Y, né, o tamanho de Y é menor ou igual que N, certo? Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho que P, né, se eu colocar o Y no lugar do N, né? Ou seja, eu tenho o quê? Que P vai ser maior ou igual a quem? Do que Y mais 2, né? Ora, se eu agora pegar o Y e jogar para o outro lado, eu tenho que P menos Y é pelo menos 2, né? Ou seja, se ele é pelo menos 2, então ele é maior do que 1, certo? Ele é maior do que 1, ou seja, P menos Y tem pelo menos tamanho 2, certo? Por outro lado, eu sei que a expressão B, 1 mais y, também é maior do que 1. Por quê? Ora, porque 1 mais y tem 1, e para que ele seja igual, o y teria que ser 0. Mas eu não sei que o y é maior do que 0, ou seja, ele é uma palavra que tem pelo menos uma entrada, né? Pelo menos um símbolo de entrada. Então, y mais 1 também é 1. Logo, tanto A quanto B são maiores do que 1. Logo, essa palavra x, y, né, bombeada, p vezes menos yz, ela não é um número primo, certo? Por quê? Porque eu decompus ela em A e B, que nenhum dos dois é 1, né? E esse número não vai ser primo, porque ele é a multiplicação de dois números, né? Maiores do que 1. Portanto, esse cara não é primo, tá? Ou seja, concluindo, a hipótese de que isso era uma linguagem regular é falso, né? É falso, ou seja, L de PR não é uma linguagem regular. Aí, recapitulando, por que ela não é uma linguagem regular? Ora, porque se ela fosse uma linguagem regular, que foi a suposição que eu fiz, né, eu vou poder aplicar o lema do bombeamento, né, e dividir, né, para todas as palavras maiores do que o número de estados desse autômato, essa palavra em 3 partes, em x, y, z, na qual a parte do y, né, que vai ter pelo menos uma entrada, eu vou poder bombear ele quantas vezes eu quiser. Ora, mas eu mostrei que para uma palavra específica isso não valia. Qual era a palavra específica? A palavra que era x, y bombeado, p menos y vezes z. Essa palavra, né, ela não pertence à minha linguagem. Eu mostrei que ela não pertence à minha linguagem. Por quê? Porque esse número aqui não é primo. Ora, se ele não é primo, né, e eu já sei que o lema do bombeamento vale, qual foi a hipótese que eu fiz que está errada? É que a minha linguagem era regular, tá? Ou seja, ela não é uma linguagem regular. Vamos ver um último exemplo, né? Agora pega uma palavra W e a palavra concatenada dela, a palavra W reverso, né? Então, por exemplo, se eu pego a palavra 01, tá? Essa é 10, a palavra 01, 10, W e W reverso, ela pertence a essa linguagem LWW reverso, tá certo? Eu vou mostrar, pessoal, que essa linguagem ela também não é regular, ou seja, não existe um autômato finito que reconheça essa linguagem. Novamente, como é que a gente mostra que uma linguagem não é regular? Usando o lema do bombeamento, tá? A gente supõe que essa linguagem seja regular, então eu vou supor que LWR, né, ela é regular, e aí eu vou aplicar o lema do bombeamento,
né? Quando eu aplicar o lema do bombeamento, eu vou mostrar uma palavra, né, que não vai pertencer a essa linguagem regular, ou seja, é como se ela falhasse o lema do bombeamento, né? Então, essa hipótese de que LW, WR era regular é falsa. Então, vamos lá. Vamos fazer a demonstração. Supõe que ela é regular. Aí, novamente, pessoal, o que significa dizer que uma linguagem é regular? Significa dizer que existe um autômato que reconhece essa linguagem. Bem, o que eu vou fazer? Vou aplicar o lema do bombeamento, né? O lema do bombeamento, eu vou dizer, pegue qualquer palavra que seja maior do que o número de estados desse autômato finito, certo? Ou seja, pegue qualquer palavra W, né, que tenha pelo menos tamanho N, certo? O lema do bombeamento me diz que eu posso dividir essa palavra W em x, y, z, de modo que x e y tem sempre pelo menos N, né? E y, tamanho de y, é pelo menos, né? É 1, certo? O tamanho de y é pelo menos 1. E qualquer palavra, né, que eu tomar do bombeamento de a palavra x, y bombeado, qualquer número de vezes z, pertence à minha linguagem, certo? A linguagem aqui, LWR, certo? Ora, vamos lá. Isso aqui é a aplicação só do lema do bombeamento, né? Se existe esse autômato, então eu posso aplicar o lema do bombeamento nesse autômato, tá? Como é que a gente vai fazer agora? De novo, a gente vai escolher uma palavra, né? A gente vai aqui pegar uma palavra, escolher uma palavra, né? E mostrar que o bombeamento a partir dessa palavra, né? Alguma instância do bombeamento dessa palavra não vai pertencer a essa linguagem LWR, tá? Então vamos lá. Vamos escolher essa palavra W, tá? A única restrição que eu tenho dessa palavra W é que ela tenha pelo menos tamanho N, certo? E aí eu vou escolher a palavra W que tem N zeros, ou seja, o número de estados N zeros, 1 e depois outros N zeros, tá? Então, se o N fosse, por exemplo, 3, tá? Essa palavra ia ser em 1, 2, 3 zeros, 1 e outros 3 zeros. Notem que essa palavra W e essa aqui é a W reversa, né? Ou seja, essa palavra pertence, né, a L de WR, certo? Eu estou pegando um exemplo, tá? Estou pegando aqui essa palavra, né, que é formada, né, por N zeros, 1 e outros N zeros, tá certo? Ou seja, eu tenho o mesmo número de zeros antes do 1 e tenho o mesmo número de zeros depois do 1, certo? Ok, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou mostrar que a palavra XZ, ou seja, onde o Y, né, vai ser suprimido, ele não vai pertencer a essa linguagem. Ou seja, a palavra XZ não vai ser uma linguagem que seja do formato W reverso, né? Ou seja, ela não pertence a essa linguagem. Eu vou mostrar isso aqui, tá? Bem, notem, né, de novo, que X e Y, né, essa palavra tem que tamanho, pessoal? Essa palavra tem N, 2 e N, né? Lembrem que X e Y, né, pela definição do bombeamento, tem tamanho pelo menos I, tamanho no máximo N, né? Ou seja, X e Y vão ser formados, né, só por zeros, tá? X e Y vão ser só formados por zero. E o Y tem pelo menos um zero, tá? Ok? E aí o que a gente tem? A nossa palavra, né, XZ, ela vai ser quem? Ela vai ter X, onde X tem N menos Y zeros, né? 1 e N zeros, né? Por quê? O que eu fiz? Eu peguei o Y e bombeei ele 0 vezes, né? Ou seja, eu retirei o Y ali, tá? Então, quem é que sobrou? O X e o Z, né? Qual é o tamanho de X
né, o tamanho de x é quem é pelo menos é o n menos o tamanho de y, né? Porque eu estou pegando essa expressão aqui, tá? Ok. Então, o que acontece com isso, né? Notem que eu tenho um número menor de zeros aqui do que depois do 1, né? Ou seja, essa palavra ela não é uma palavra W reverso, porque para ser, notem que aqui eu só tenho zeros e eu só tenho um, dividindo essas duas palavras, e tenho um outro número aqui, eu teria que ter uma igualdade de zeros antes e depois. Mas eu não tenho igualdade, eu tenho uma quantidade menor de zeros desse lado, né? Então, essa palavra XZ, ela não pertence a LWR, né? Ela não pertence, porque tem menos zeros aqui do que zeros depois do 1, né? Logo, ela não pode ser da forma de uma palavra e sua palavra é concatenada com a palavra reversa dela, certo? Ou seja, se o lema do bombeamento aqui não se aplica, né? Aliás, ele se aplica, mas ele não é verdadeiro, é porque a minha linguagem não era regular, certo? Que foi a hipótese que eu tive, né? E é assim todas as vezes, pessoal, essa é a receita de bolo. Todas as vezes que eu quiser mostrar que a linguagem não pode ser definida por uma linguagem regular, eu vou usar o lema do bombeamento, tá? Então, ele é um instrumento muito rico, né? É um ferramental muito rico para eu mostrar por que eu não consigo definir uma dada linguagem numa linguagem regular.